Oi, gente, o meu nome é Cris Domingues, professora de confeitaria. Bem-vindos à Semana do Bolo por Encomendas. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, nessa semana eu vou te ensinar o passo a passo para você produzir bolos por encomendas de qualquer ocasião. Aniversário de criança, de adulto, bolos corporativos e até mesmo bolos para casamento. Você terá um bolo estruturado com uma massa fofinha e úmida e assim terá segurança para atender as expectativas do seu cliente. Bom, na primeira aula eu contei um pouco sobre a minha história e de como eu me tornei professora. E aí, na parte prática, nós elaboramos uma massa com todas as explicações e características para que ela fique a massa perfeita. Fizemos uma revisão dos principais erros que a maioria das pessoas cometem e também identificamos quais são as causas desses erros. Se você ainda não viu a primeira aula, volte lá e assista, pois seguimos uma sequência, tem uma ordem para você. Então, assista essa aula depois que você assistir a primeira. Para hoje, nós vamos fazer a montagem do bolo. Uma etapa super importante para que o seu bolo tenha estrutura. Então, nós vamos fazer a montagem, vamos regar essa massa, aplicar o recheio de forma padronizada, para que as camadas de massa e recheio fiquem uniformes e vamos explicar um pouco mais sobre essa estruturação tão importante nos bolos de qualquer ocasião. Gente, gostaria de agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer as diversas mensagens que eu tenho recebido nas minhas redes sociais. Foi muito importante para mim porque muitas pessoas me deram feedback de alguns erros que cometiam antes de assistir a aula 1 e agora não cometem mais. E aí, aproveito para te convidar também, se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, clique no botão embaixo do vídeo e fique por dentro dessa semana dos bolos por encomendas e tudo que eu vou postar lá. Outra coisa que eu quero te dizer é que você também pode. Você pode sim fazer bolos bonitos com uma estrutura super segura e atender às expectativas, tanto sua quanto do seu cliente. E isso eu tenho segurança para falar porque eu já vivenciei na vida de várias alunas essa transformação, essas etapas que eu estou ensinando para vocês aqui agora na Semana do Bolos por Encomendas. Então, é só seguir o passo a passo porque não tem erro. Então, vamos para o que interessa. Agora eu vou fazer a demonstração com passo a passo para a gente fazer um bolo bem estruturado com a montagem e a técnica de prensagem. Vamos lá? Bom, agora chegamos na etapa de você realmente verificar a parte mais importante na questão da estrutura do seu bolo. Nós vamos montar esse bolo em camadas de massa e recheio. Então aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês, porque se a gente faz uma montagem inadequada, lembra que eu falei, o bolo pode correr risco de cair, de esfarelar. Então, você não vai ter segurança, que é o mais importante para trabalhar com bolos por encomendas, é a segurança. Então, fazendo a montagem adequada, fazendo a estrutura desse bolo adequada, você pode ficar tranquilo que seu bolo vai se manter firme e saboroso durante todo o evento. Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui meus 3 discos de massa já assados. Lembra que eu falei que a gente precisa ter uma massa que ela seja uma massa firme, uma massa mesmo fofinha, ela é uma massa que não esfarela na sua mão, não fica quebradiça. Então, foi a massa que a gente demonstrou na aula 1, passo a passo. Tá? Então, eu estou aqui com esses discos de massa, também conforme fiz na aula 1, e agora a gente vai fazer a montagem, a técnica de prensagem desses bolos. Vamos lá? Bom, eu vou fazer uma técnica que eu já vou prensar o bolo no tabuleiro, em que eu vou entregar ao meu cliente essa encomenda. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho de recheio, para que essa massa fique grudadinha no tabuleiro e não corra risco de escorregar. Então, primeira dica na questão da estrutura, você ter seu disco de massa coladinho no tabuleiro. Bom, vamos colocar aqui
eu posso dar uma leve apertadinha aqui nessa massa. Outra observação, gente, é ideal que você faça massa e recheio em um dia anterior, ok? Então, por exemplo, essa massa eu preparei ontem e aí ela fica realmente mais firme, mais fácil de você trabalhar por questão de estrutura. A massa recém-assada é uma massa ainda muito leve, muito suave, que corre o risco de você não conseguir ter essa estrutura para a montagem do seu bolo perfeito, tá bom? Aqui eu tenho, o que a gente vai precisar nesse processo todo? Eu tenho aqui uma bisnaguinha dessas de ketchup, aqui dentro eu fiz uma misturinha de água e leite condensado. Tá? É uma mistura que eu gosto de calda, porque ela tem uma durabilidade boa, ela não interfere no sabor da massa e do recheio. A calda, gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela deve ser neutra. Eu não posso ter uma calda com determinado sabor, porque aí ela vai roubar o sabor do recheio e da massa. Então, é uma calda neutra, tá? Vou precisar essa balança para eu passar para vocês uma proporção de recheio adequada, tá? Então, eu vou fazer aqui a pesagem para que vocês acompanhem uma proporção adequada de recheio. Tenho também aqui o meu recheio já pronto. Esse recheio, ele foi colocado em um saco de confeitar. Eu vou mostrar a vocês a estrutura, vou filmar de perto, a estrutura do meu recheio, tá bom? Esse recheio a gente retira do fogo quando ele cai em blocos. Bom, gente, aqui eu tô mostrando a consistência, a textura do recheio, tá? Esse recheio ele foi feito ontem e aí a gente trabalha com ele em temperatura ambiente no outro dia. Então eu deixei ele descansar na temperatura ambiente e agora eu tenho aqui, ó, essa textura fantástica, cremosa e ao mesmo tempo firme. Olha, esse recheio é um creme moça. Vamos precisar também de uma faixinha de acetato, tá? Para a gente fazer essa técnica da prensagem. Vou utilizar um desmoldante. E aqui é o meu outro recheio que eu vou compor esse bolo. Esse bolo vai ser recheio creme moça com geleia artesanal de morango. Bom, vamos lá. Então, já fiz essa primeira etapa, eu aderi aqui a minha massa ao meu tabuleiro, centralizei, importante eu falar que aqui está centralizado, tá? E agora eu vou umedecer essa massa. E para umedecer a massa, eu não posso nem exagerar, nem colocar pouco demais. É por isso que eu gosto da bisnaguinha, porque ela distribui de forma mais uniforme. Eu vou apertar e vou seguir uma sequência. Então, eu não molho tipo um pouquinho aqui, não. Eu vou fazendo assim, para que eu contemple toda a minha massa. Vou colocar também na outra posição. Vocês observam que eu molhei de forma generosa, não foi muito pouco não, mas foi o suficiente para que esse bolo fique úmido e ainda mantenha aí uma textura segura para você trabalhar. Como eu falei, eu coloquei o recheio em um saco de confeitar e eu vou distribuir esse recheio padronizado de forma uniforme. Bom, eu deixei para abrir o saco de confeitar aqui a espessura para vocês terem uma noção do tamanho. Pode ser aquele bico 1A perlê, mas se você não tiver, não tem problema. Então eu gosto de deixar a espessura aproximadamente de um dedo, tá? Então você corta uma espessura aproximadamente de um dedo, que é uma quantidade muito bacana de recheio quando o cliente parte o bolo, é uma quantidade visível de recheio, não é excessivo, que também recheio excessivo prejudica a sua estrutura e também não fica pouquinho, né? Tem o equilíbrio. Vou colocar aqui para pesar para vocês saberem a proporção desse recheio creme moça. E agora eu vou distribuir.
Quando eu falo camadas padrão, olha para você ver, todas as camadas desse bolo vai ter a mesma espessura de recheio. Ó, observe que eu não coloquei muito nas bordinhas. Eu não quero que esse recheio saia do meu bolo. Então, eu sempre deixo uma margenzinha de segurança. Bom, aqui eu tenho 330 gramas aproximadamente do recheio. Quando eu falo aproximadamente é porque, a depender da pressão, a outra camada pode ter 325, 335, vai dar uma margenzinha de erro, tá? Mas aqui, para vocês entenderem, 330 gramas de recheio. Vou colocar por cima a minha geleia espetacular de morango. Outra dica, essa geleia, ela não pode interferir muito, porque geleia ela é um recheio escorregadio, tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado. Como é que eu faço? Não coloco muito próximo às bordas e vou dar aqui, ó, uma aberturazinha no meu creme moça para mesclar um pouquinho com essa geleia. Eu não deixo ela totalmente espalhada, não. Porque o recheio precisa grudar na massa. Vou colocar o meu outro disco. Olha, que massa linda. Pode colocar dos dois jeitos, eu prefiro assim. Nesse momento, eu não vou pressionar não, tá? Eu vou somente ajustar aqui para fazer agora a outra distribuição. Agora eu vou mostrar de pertinho a vocês como é que a gente deve molhar o bolo, tá? Então, eu venho aqui com camada. Eu também não molho muito nas bordas, ó. E depois eu ainda venho com ela na outra posição. Bom, eu não molhei muito a borda, porque a borda é estrutura, então eu não quero que essa estrutura sofra. Cris, meu bolo vai ficar sequinho na borda? Não, porque a cobertura a seguir, que vai ser de chantininho, ela vai umedecer essa borda e o seu bolo vai ficar levemente úmido também na lateral. Vamos distribuir o recheio. Ó. Então, fica aqui essa margenzinha de segurança para o seu recheio não sair pelo bolo. Vamos mesclar um pouquinho a geleinha. Coloquei minha última camada. Bom, meu bolo está montado. Falta ainda eu molhar essa última camada. Então, meu bolo já está pronto para ficar estruturado para minha encomenda. O que é que eu vou fazer agora para que esse bolo realmente fique estruturado? É importante, a gente fala que é a técnica da prensagem, é importante porque aqui ele vai ficar modelado e firme, e as camadas de massa e recheio vão ficar uma aderindo à outra, não fica destoante. Então, gente, essa parte agora é muito importante. Eu vou colocar um pouquinho de desmoldante na lateral desse bolo.
Não se preocupe, não fica sabor, nada, não vai interferir. E agora eu vou colocar a minha faixa de acetato. Ok. Medir e vou cortar. Então eu vou ajustar bem, ó, e vou apertar. Então, gente, eu aperto bastante. Vou utilizar uma borrachinha para poder segurar essa faixinha aqui, essa folha de acetato, tá? Para ela ficar bem justinha. Se você quiser reforçar com outra, ou uma fita, colocar uma fita aqui também pode ser, não tem problema. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou unir mais essas camadas, ó. Vou realmente realizar a técnica da prensagem. A técnica da prensagem, ela precisa disso, ela precisa de uma barreira, que a gente costuma falar que é um aro, e esse aro, ele vai dar forma e vai ser o limite para esse bolo e esse recheio. Então, eu venho aqui, ajusto bem, ó. Observa que o recheio deu uma caminhada para as bordas. E agora eu vou molhar essa última camada. Prontinho. Bom, essa técnica aqui, vou forrar aqui um plástico filme. Então, vou colocar um plástico aqui, para vedar um pouquinho. Porque essa técnica, ela precisa de tempo, gente. Não adianta, a gente não tem como fazer uma mágica. Importantíssimo para a estrutura do seu bolo, para que seu bolo fique firme e que você trabalhe com ele com segurança. Esperar, no mínimo, por 6 horas. Então, eu vou levar à geladeira e vou deixar esse bolo descansar, as camadas aderirem ao recheio e aguardar aí pelo menos 6 horas para poder decorar. Eu recomendo sempre fazer isso aqui um dia anterior. Então, se minha encomenda é amanhã, eu deixo ele desse jeito, prensadinho na minha geladeira, até amanhã. Bom, gente, muitas pessoas têm me perguntado se eu não tenho um curso completo, onde eu ensino massas, recheios, diversas decorações. De fato, eu tenho sim, mas aqui o tempo é curto, não dá para eu falar um pouco sobre isso. O que eu quero que você fique atento é o que eu estou ensinando agora e aproveite essa oportunidade da Semana do Bolos por Encomendas. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o curso. E na próxima aula eu vou ensinar a decoração completa de um bolo por encomenda. Você não pode perder. Nossa aula número 3 será na próxima sexta-feira, às 19 horas. Coloque aí no seu despertador. Enquanto não chega sexta-feira para a nossa aula número 3, vá nas minhas redes sociais, tem vários conteúdos que vocês podem estar lá aprendendo e curtindo também. Por enquanto, até sexta, eu quero te convidar para você acessar as minhas redes sociais. Lá também tem muito conteúdo legal que vai contribuir para o seu aprendizado. E aqui eu gostaria de agradecer a vocês pela participação e pela presença nessas aulas da Semana do Bolo por Encomenda.